Hoje eu quero ler um texto, por esse nosso momento de compartilhamento da palavra, no livro de Hebreus, no capítulo 6, do verso 13 até o verso de número 15. Livro de Hebreus, capítulo 6, o verso 13 até o verso 15. Quando o escritor de Hebreus diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. O verso 15, eu leio de novo, ele diz assim: assim, depois de esperar com paciência, obteve a promessa a Abraão. Louvado seja Deus. Na semana passada, eu conversei com você a respeito de conhecer Deus, ouvir Deus, conhecer Deus, e eu disse assim que conhecer Deus, além de simplesmente ouvir alguém dizer a respeito de Deus. Então eu falei de um conhecimento que vai muito além do que ouvirmos a respeito dele. Eu também falei a respeito dos benefícios que isso traz para a alma humana, dos benefícios que isso traz ao ser humano. E eu também disse que esta é uma realidade, que está aberta, e ela está à disposição de todos aqueles que assim desejarem. Que Deus se revele a eles em verdade, que Deus se revele a eles de modo claro. E eu falei de dois discípulos de Jesus em especial. Eu falei de Pedro, eu falei de Paulo, e eu falei sobre a alegria que os dois tiveram em provar Deus, a alegria que os dois tiveram em experimentar Deus. Eu falei acerca da alegria que esses dois discípulos de Jesus tiveram de serem encontrados por Jesus, de serem confrontados por Jesus, de serem vistos por Jesus. E hoje eu quero continuar falando a respeito disto, do conhecimento, mas eu quero falar disso numa amplitude maior de Deus. Eu quero falar além de conhecer, porque eu disse que existem aqueles que falam de Deus, tem aqueles que conhecem Deus, mas eu quero falar de algo até mais profundo, além disto, que não só conhecê-lo, mas depois que você conhece Deus, você carregar no coração o desejo de caminhar, a graça de conhecer a Deus no dia a dia, caminhando com Ele, andando com Ele, se abrindo a Ele, realmente sendo alguém que conhece e que caminha com Deus, alguém que conhece a sua misericórdia, alguém que conhece o seu amor, alguém que conhece a sua compaixão, mas alguém que além disso e acima disso, desfrute da companhia de Deus. Eu me lembro de um texto que eu cito muito, e os pastores falam muito deste texto, que o próprio Jesus ele faz referência sobre essa questão da companhia com a gente. Quando lá em Mateus, no capítulo 28, no último capítulo do Evangelho de São Mateus, o Senhor Jesus então disse assim, lá no versículo 20, na parte B, ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E desfrutar dessa companhia, desfrutar deste andar e deste caminhar junto com Deus, junto com Jesus, eu tenho no meu coração
para mim uma coisa muito clara, que isso tem que ser em todos os momentos. Isso serve para todos os momentos. E quando eu digo todos os momentos, eu digo literalmente todos os momentos. É uma bênção desfrutar da companhia de Deus quando nós estamos vivenciando um momento de muita felicidade, vivenciando um momento de muita alegria. É importante a gente falar a respeito desta comunhão e deste andar com Deus num momento de alegria. Isso é muito importante, nós salientarmos e dizermos que isso é muito valioso, isso é muito gracioso, isso é muito importante. Mas eu também gosto de dizer uma coisa, que é importante citar a beleza, a bênção desta companhia quando as coisas não vão muito bem em nossa vida. Isso é de extrema importância, a gente colocar isso no nosso coração. Por exemplo, o Salmo 23, no seu verso 4, Davi faz uma afirmação, ele fala assim, lá no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, ou mal nenhum. E aí ele, em oração a Deus, ele fala, porque tu estás comigo. Sendo assim, gente, se existe uma certeza que eu posso carregar no meu coração, e essa certeza ela vai ganhando volume dentro de nós, à medida que nós nos aproximamos de Deus em oração, em dedicação, em investir tempo com Ele, na companhia dEle. Se tem uma coisa que eu tenho muita certeza, é uma coisa muito clara no meu coração, é que Deus ele está comigo nas coisas boas da minha existência, quando está tudo bem, e na escuridão da noite, na escuridão às vezes da alma, por alguma dificuldade, Deus está com a gente também. E eu acho que o Salmo 23, ele é um salmo extremamente didático, ele é muito didático quando a gente pensa nessa situação de companhia de Deus com a gente em situações totalmente ambíguas, diferentes, situações opostas, contraditórias. Por exemplo, no Salmo 23, que você conhece, né? É um salmo que a gente sempre lembra dele, quando ele diz, o Senhor é meu pastor, de nada eu vou sentir falta, eu não sinto falta de nada. Ele começa então a descrever a primeira cena, que Deus é o Deus que nos faz repousar em verdes pastos, que Deus é o Deus que nos acompanha e que é nossa companhia nos pastos verdejantes, que Ele nos leva em sua companhia junto às águas de descanso. Mas o mesmo salmo ele mostra outra situação, que Ele é um Deus que está conosco nessas águas bonitas, gostosas, para descansarmos, essas águas que refrigeram a alma, só que do outro lado também Ele é o Deus que está conosco no tempo da escuridão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Agora, o que eu vejo nisto? Como ser humano falando, eu não estou dizendo nem como pastor, eu estou dizendo como um ser humano que aprendeu e conheceu Deus. Às vezes nós não conseguimos enxergar a presença de Deus, às vezes nós não percebemos a companhia de Deus, às vezes a gente não consegue perceber. Isso fica claro para mim numa história que o ano passado eu tive a oportunidade de pregar aqui na nossa igreja, lá em Lucas, no capítulo 24, no final do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no verso 28, eu me lembro daqueles discípulos que saíram de Jerusalém, depois da morte de Jesus, crucificado no monte do Calvário, no Gólgota, e eles vão até Emaús, e eles vão conversando com um coração angustiado, com um coração triste, por conta da morte de Jesus, por conta daquilo que tinha acontecido com o Mestre Jesus, e a Bíblia fala assim que Jesus se aproximou entre eles no caminho, e o texto no verso 28 fala assim, quando se aproximavam da aldeia, isso eles já então vêm caminhando, Jesus foi indo com eles, conversando, Jesus até se interessou pelo assunto, o que está acontecendo, o que vocês estão falando, e eles foram
assim, muito práticos e deram uma resposta para Jesus, tipo assim: você não lê jornal, você não acompanha notícias, da onde você veio? Se fosse no nosso tempo hoje, nós iríamos dizer: meu, você está em que mundo que você não sabe dessa notícia de Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz pelos pecados da gente, que os profetas diziam que ele viria para salvar, para resgatar Israel, mas ele morreu na cruz. Você não está sabendo de nada disto? E aí no verso 28, depois que eles já estão caminhando e chegando na casa deles, diz assim o texto: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Mas aí eles constrangeram Jesus, dizendo o seguinte: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, Jesus entrou. E o texto de Lucas diz assim que quando eles estavam à mesa, Jesus, tomando o pão, abençoou o pão e, tendo o partido, lhes deu. E aí nessa hora se abriram os olhos e eles reconheceram, mas Jesus desapareceu da presença deles. E aí eles disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando ele expunha para a gente as Escrituras de um modo tão belo, de um modo tão sublime, de um modo tão arrebatador? Eles não conseguiram perceber a companhia de Jesus ao lado deles, caminhando uma distância em torno de 12 quilômetros. Eles não conseguiram perceber isto, a presença de Jesus. E quantas vezes nós também não conseguimos perceber? Agora, conhecer Jesus, conhecer Deus e caminhar com Ele, essa é a minha proposta hoje, nos permite, nos dá condição de nós esperarmos com paciência tudo que nós temos de promessa. E aqui o escritor de Hebreus, ele diz, que Abraão, depois de esperar com paciência, ele alcançou a promessa. É isso que ele diz no verso 15 do texto que eu li. Agora, este Abraão, segundo Tiago, o irmão de Jesus, quando ele escreve a sua epístola, ele diz que Abraão, melhor dizendo, ele era amigo de Deus. Tiago, no capítulo 2, versículo 23, ele faz essa afirmação que Abraão, ele era amigo de Deus. Poxa, para ser amigo de Deus, precisa caminhar com Deus, precisa ter intimidade com Deus, você precisa, na verdade, ter conhecimento da pessoa para ser amigo. Ninguém é amigo de alguém se não andar com essa pessoa. Você pode me dizer que conheci o pastor Cássio da igreja lá do Alves Dias. Na verdade, você não me conhece, você simplesmente sabe quem é o pastor Cássio, porque até quem nos conhece é o próprio Deus, mas você ouviu falar de mim. Agora, quando nós nos tornamos amigos, isso é um processo de caminhada dias a dias, semanas, meses, e aí você se torna um amigo de alguém. E hoje eu queria falar sobre Abraão, já que o texto de Hebreus, no capítulo que eu li com vocês, no capítulo 6, ele faz a citação do nosso pai na fé, Abraão. E eu queria falar sobre esta vida, este homem, este ser, Abraão, no tocante a essa questão de uma possibilidade que Deus entrega e nos dá a todo ser humano de poder caminhar com Ele, e nesse processo de caminhar com Ele, a gente aguardar em esperança todas as suas promessas ao nosso respeito. E eu vejo isto aqui, em primeiro lugar eu vejo isto no chamado, na vida de Abraão eu vejo isso em primeiro lugar, no chamado de Deus para que ele saísse da terra dele, para uma outra terra que nem parecia existir. Capítulo 12, no versículo 1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, ele não era nem Abraão ainda, ele era Abrão. Ele diz assim: ora, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e ele diz assim: e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí você fala assim:
você me diz, pastor, como que você enxerga neste fato, esta ideia que você está defendendo hoje, a respeito de caminhar com Deus, ter, por isso, a paciência de aguardar a promessa de Deus, ou receber e aguardar a promessa de Deus com paciência? Eu vejo exatamente neste ponto, eu vejo exatamente nisto, que Abraão, ele recebe de Deus uma ordem. Agora, se essa oferta, se esta menção de Deus fosse a nós, e quando eu digo que é uma terra que parecia não existir, eu me refiro ao fato de Deus não dar para ele, para Abraão, ou para Abrão aqui, não dar uma posição geográfica. Ó, eu vou te tirar daqui, vou te levar para a terra X, eu vou te colocar na terra tal. Se fosse nós hoje, talvez eu e você, com todas as nossas crises, com todas as nossas informações que temos hoje, talvez nós disséssemos o seguinte: eu posso até ir, Deus, mas se você não pode me falar o local exato, me fala pelo menos a cidade, me fala pelo menos o bairro. Porque, gente, ó, a descrição no verso 1 aqui, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, ela nos revela uma aparente segurança que Abraão tinha em seu viver. Em primeiro lugar, tua terra. Ou seja, quem não se sente confortável, quem não se sente tranquilo no meio do seu povo? Tem pessoas que vão para outros países maravilhosos, mas eles não se sentem à vontade comparado com a presença deles na terra deles. E olha então o que ele diz aqui: tua terra, sai da tua terra. Outra coisa que ele diz em segundo lugar: sai do meio dos teus parentes. Terceiro lugar: sai da casa do teu pai. Eu acredito que dentro de um processo de normalidade, ninguém vai discordar que existe aqui um contexto na vida de Abraão de segurança, totalmente segurança. Tua terra, casa de teu pai, tua parentela. Só que alguém pode dizer assim para mim: pastor, mas olha o verso seguinte. Aí Deus fala assim no verso seguinte: de ti, no verso 2, farei uma grande nação, te abençoarei, vou engrandecer o nome, sê tu uma bênção. Agora, o que me chama a atenção aqui, que são promessas feitas para um futuro, do qual Abraão não via, não tocava, mas aqui existe, é aqui que existe o valor daqueles que caminham com Deus. É nessa hora que eu vejo o valor daqueles que não só ouvem a respeito dele, mas andam com ele, conhecem Deus, porque realmente andar com Deus implica no quê? Nessa intimidade, implica em conhecimento, e isso por si só já nos traz uma certeza de que a gente pode esperar com muita paciência, porque mais adiante no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 23, o escritor de Hebreus diz assim, ó: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha que coisa linda que o escritor de Hebreus diz assim para mim e para você. Ele diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança. Ou seja, eu tenho esperança, eu confesso que eu tenho uma esperança, e eu não vou vacilar nessa minha afirmação, porque eu sei que essa esperança, ela está projetada, ela está, na verdade, com base, ela foi construída, ela está alicerçada em cima de quem é Deus, sobre a promessa de Deus. Quem fez a promessa é fiel. Uma outra coisa que eu vejo aqui, que Abraão me demonstra essa questão na vida dele, da gente poder aguardar com paciência a promessa, eu vejo numa coisa muito simples na vida de Abraão, no contexto dele de vida. Quando ele abre mão, melhor dizendo, de ser o primeiro a escolher uma terra a habitar, quando surgiram os problemas entre ele e o seu sobrinho Ló. O texto do livro de Gênesis diz assim que a terra não podia sustentá-los, de modo a habitarem juntos. E aí o texto justifica o porquê disto. A terra não suportava os dois, a terra era pequena para os dois. Em outras palavras, porque eles tinham muitos bens, juntos eles possuíam muitos bens.
O fato, gente, é que você conhece a história. Houve uma contenda, houve uma briga entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado do sobrinho Ló. E aí Abraão, no capítulo 13, no verso 8 e no verso 9, ele chama então o seu sobrinho e ele faz a seguinte proposta para o seu sobrinho. Ele fala assim: não haja contenda entre mim e entre ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Por quê? Porque nós somos parentes chegados. E aí ele pergunta: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te, que te apartes de mim. E aí ele diz o seguinte, né? E aqui então, uma vez eu ouvi o pastor Edivaldo Daga, o meu professor, quando eu fiz um curso de teologia, pregar sobre esse texto, e aí ele estava falando sobre os erros que Abraão teve. E aqui então Abraão, ele corrige um erro daquilo que Deus tinha dito para ele, ó: sai da terra do teu pai e da tua parentela. Ele levou um sobrinho junto. Aqui ele está corrigindo a rota, não que ele fez de modo intencional, mas aí ele fala assim, ó: se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O texto nos diz então que Ló, mais precisamente no verso 10 do capítulo, diz assim que quando ele olhou toda aquela campina do Jordão, que era muito bem regada, e o texto tem um parênteses que fala assim: antes de Deus ter destruído a terra, né? Aquela terra, aquele pedaço de terra com a chuva de fogo, Sodoma e Gomorra foram destruídas. Antes de acontecer isso, diz o texto assim que essa terra era como um jardim do Senhor. E ele, logicamente, dentro de um processo humano, racional, lógico, ele fez o seguinte: ele escolheu aquilo que ele entendia que era o melhor para ele. Eu já ouvi alguns pregadores fazerem a seguinte afirmação, que Ló, ele poderia ser um pouquinho mais grato ao seu tio e dizer: não, tio, escolhe você, o que você escolheu eu vou para o outro lado. Mas o fato é que Abraão já tinha dentro dele, a grande verdade é que Abraão já tinha dentro dele algo muito maior. Abraão estava vivendo sobre uma seguinte condição: existia uma promessa que Deus iria colocar ele numa terra, e Deus que mostraria a terra, não era ele que precisaria dar uma ajudinha. Deus colocaria ele numa terra, ele seria abençoado, e nesta terra que ele iria, ele seria muito abençoado, e ele seria uma grande nação. Então, sendo assim, ele não precisava, ele sabia disso, que ele não precisava de dar uma ajudinha ao Deus, para que Deus concretizasse e fizesse aquilo que ele tinha prometido. Então ele deixa ao seu sobrinho a escolha daquilo que ele achasse que era melhor, porque o melhor dele não viria das mãos dele, o melhor dele não viria de uma escolha dele, o melhor dele não viria dele olhar e ver algum lugar como se fosse o jardim do Senhor, não, porque o melhor dele viria da mão de Deus, porque Deus tinha dito que iria colocar ele numa terra que ele mostraria. Sabe, gente, caminhar com Deus, ter intimidade com Deus, nos faz esperar nele, nos faz crer nele, nos faz esperar por um amanhã que está no futuro, a gente não sabe, porque você carrega no coração essa certeza que Deus jamais, Deus ele jamais vai deixar de realizar aquilo que ele prometeu. E a promessa aqui no capítulo 12, verso 1, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vejo aqui uma outra coisa, em terceiro lugar, Deus me mostra pelo viver de Abraão, e no caso a atitude de Abraão nos revela que nós podemos sim aguardar a promessa de Deus com paciência, e aquilo que está escrito no livro de Hebreus sobre Abraão pode ser algo escrito, talvez não num livro, mas escrito na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vejo na vida de Abraão isto, quando Deus promete um filho a ele.
Capítulo 15, no verso 1 até o verso 6. O capítulo 15, no verso 1, diz assim, que depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Ele é Abrão ainda aqui no 15 também. Numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, né? O teu galardão, o teu escudo, e você será sobremodo grande. E aqui que eu fico admirado desta intimidade que ele tem com Deus, desta caminhada de vida com Deus, na simplicidade, na verdade, porque aí no verso 2, ele começa a questionar a Deus sobre o que Deus haveria de dar a ele, porque ele fala assim: eu não tenho nem filhos, eu não tenho descendente, e na verdade o meu sucessor, ele vai ser um servo, ele vai ser um escravo, ele vai ser Eliezer, é isso que ele diz. Eu não sei você, mas eu vejo aqui, né, aquilo que eu estou sustentando a respeito de Abraão, conhecer Deus, caminhar com Deus e receber de Deus o poder de saber esperar com paciência, porque ele tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus, ele se mostrava a Deus, ele falou para Deus: Deus, mas que é isso que você está me prometendo? Sendo que eu não tenho nada, eu não tenho filhos. Ele, na verdade, ele sentia vontade com Deus, porque aí eu me lembro daquilo que Tiago diz, ele era amigo de Deus. E aí Deus respondeu a Abraão, no capítulo 15, no verso 4 e no verso 6, até o verso 6. Ele fala assim: não será esse seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Então conduziu para fora e disse assim: olha para os céus. Olha a promessa de Deus para Abrão. Olha para os céus, Abrão. Conte as estrelas, se é que podes. Conte as estrelas. Ele disse: será assim a tua posteridade. Conte as estrelas. Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso foi imputado a ele para a justiça. Ele creu no Senhor. Eu sei de tantas pessoas que ficam pelo meio do caminho, que desistem, que não esperam, que não aguardam, que tem que ser do jeito que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele deseja. Deus me esqueceu. Ele fala um monte para Deus e ele acaba se afastando de Deus. Aqui, Deus está mostrando tudo para Abraão, algo no futuro, algo que não existe, gente, algo que vai acontecer. E ele em nenhum momento ele pensa assim: será que isso não irá acontecer? Não, ele creu no Senhor. Isaac nasceu, o filho da promessa, Abraão. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos de vida. 100 anos de vida. A promessa que Deus fez a ele, ela não se cumpriu imediatamente. A promessa que Deus fez a ele não foi assim de imediato. Ele teve um outro filho com Agar. Agar tentou, na verdade, a sua esposa Sara tentou dar uma ajudinha para Deus. E ele teve um filho com Agar, quando ele tinha 86 anos. Portanto, no mínimo, 14 anos se passaram depois que Deus fez a promessa a Abraão que ele teria um filho da promessa. 14 anos. E aí eu pergunto para você que está me assistindo aqui hoje: quem gosta de esperar 14 anos para alcançar uma promessa? Quem gosta de esperar todo esse tempo para receber algo de Deus? Tem gente que fala: o quê? 14 anos? Você está maluco, Deus? 14 anos eu vou ter que te esperar? Não, eu estou fora, me deixa fora disto. Mas Abraão, ele esperou. Sabe por quê? Porque Abraão, ele caminhava com Deus, ele conhecia a Deus. E quando a gente caminha com Deus, sem sombra de dúvidas, meus irmãos e minhas irmãs, isso nos habilita, isso gera em nós capacidade
Isso gera em nós poder de saber esperar, de aprender a esperar com paciência. Em último lugar, a última lição, antes da gente concluir, eu vejo ainda essa qualidade, essa capacidade, esse poder de esperar na vida de Abraão com paciência uma promessa, é quando eu vejo Abraão levando até as últimas consequências o sacrifício do seu filho Isaque. A história está em Gênesis, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 8. Deus resolve, no capítulo 1, colocar em prova Abraão. Agora ele já é Abraão, nesse capítulo. E ele pede para que ele sacrifique o seu filho. Ele pede, sacrifique o seu filho. O texto nos versos 3 e 4 do capítulo 22, nos dizem o seguinte: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E aí ele diz assim, no final desse verso 4: ao terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e ele viu o lugar de longe. O verso 5, eu detecto aqui na vida de Abraão este ato, na vida dele, de esperar com paciência. Mesmo nesse episódio, que eu poderia classificá-lo como um episódio totalmente cheio de contradições em relação àquilo que Deus tinha prometido a Abraão, mas mesmo nesse episódio relativamente cheios de contradições, eu vejo aqui Abraão, ele abençoado, Abraão, um aluno que aprendeu a esperar em Deus com paciência, aprendeu a esperar em Deus as promessas que Deus tinha para ele. Isso porque na mente de Abraão ele tinha a certeza que Deus iria atendê-lo. Agora, para um pouquinho para pensar. Não fazia sentido, ou não faz sentido, uma vez que Abraão não tinha filhos, Deus prometer filho, e quando ele questionou a Deus acerca do Eliezer, que seria um servo, seria um escravo, que seria o descendente dele, o herdeiro, não faz sentido agora esse ato totalmente contraditório de Deus, e Deus pedir para ele, para que ele ofereça o seu filho em holocausto. Ora, depois de tanto esperar, depois de tanto confiar, depois de tanto se entregar a Deus, agora Deus vem com um pedido desses. Meu irmão, minha irmã, eu acho que eu e você, das duas uma, a gente diria para Deus: não, você está maluco, Deus? Ou fingir que não entendeu a voz de Deus. Tem isso também, né? Tem os irmãos aí de plantão que eles só escutam a voz do outro lado, a voz de Deus ele não escuta. Quando Deus fala com ele, ele não sabe que é Deus, está na cara que é Deus, mas ele dá uma de sei lá o quê, o Tonho da Lua, né? Não entende nada, não sei. Talvez Abraão pudesse ter esse síndrome de Tonho da Lua, mas não teve. Para quem é mais velho sabe do que eu estou falando, quem é novo não sabe nem o que eu estou falando, quem é Tonho da Lua. Você consulta na internet depois e você vai ter a resposta. Agora, por meio desse ato contraditório, o que Deus pede a ele, para que ele oferecesse o seu filho em holocausto, Abraão atende o pedido. Isso me chama muito a atenção. Ele sai para cumprir o pedido. Lá no capítulo que nós estamos lendo, capítulo 22, os versos 1 a 3, o texto nos informa que ele atendeu o que Deus pediu a ele. Mas, gente, observe o que ele diz no verso 4 e no verso 5. Não Abraão, o texto, tá bom? Diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele viu o lugar de longe. Nós já tínhamos lido esse texto. Agora, o que ele vai dizer aos servos dele no verso 5, que eu disse para você, que me mostra aqui, que é revelado aqui, o quanto esse cara caminhava com Deus de verdade. Ele diz o seguinte, no verso 5: esperai aqui,
aos servos dele: esperai aqui com um jumento, que eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Como sacrificar um filho? Como que Abraão ele pode fazer essa afirmação se a ordem de Deus é mate a Isaque? Como que ele pode dizer aos servos que ele ia voltar? Que conhecimento é este que se tem de Deus, gente? Que intimidade é essa que se tem de Deus? Outra coisa que me chama a atenção aqui é que fala assim, ele diz, né, Abraão dizendo agora, né? Ele fala assim: eu e o rapaz iremos lá e vamos adorar. Havendo adorado, a gente volta. Agora, eu falei recentemente aqui, adorar. O que é adoração, pastor? Adorar é glorificar a Deus pelo que Ele é. E apenas você sabe quem é Deus se você caminha com Ele. Eu não posso dizer que eu conheço alguém sem caminhar com essa pessoa. Só sabe quem é Deus quem caminha com Ele. E eu só posso adorá-lo se eu conheço Ele, porque adorá-lo adoração é uma expressão de uma alma humana em relação àquilo que Deus é. Isto é adoração. Então adorar é essa glorificação. Agora, quando Isaque ele começa então um diálogo com o seu pai, ele fala assim: pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É a pergunta que ele faz. Abraão responde: Deus, olha a resposta deste homem, gente. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Eles seguiram ambos juntos. Só que o escritor de Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé, e eu falei recentemente sobre também isso, quando eu falei aqui numa terça-feira sobre heróis, ele vai dizer sobre essa experiência de Abraão, como essa experiência foi maravilhosa. E aí o escritor de Hebreus ele traz luz para a gente sobre aquilo e a possibilidade do que Abraão pensava. Ele diz assim no verso 17 e 19 do livro de Hebreus, no capítulo 11: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ele ofereceu a Isaque. E o texto fala assim: ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E olha por que ele ia sacrificar o seu filho. Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Que coisa linda, gente. Agora eu entendo por que ele falou: ó, fiquem aqui vocês, servos, que eu e o menino vamos adorar. Depois de adorarmos a Deus, nós voltamos, nos aguardem aqui. Porque ele sabia, ele cria que Deus era tão poderoso, que Deus poderia ressuscitá-lo. E aí o texto fala assim, que figuradamente, foi exatamente isso que aconteceu. Deus o recobrou da morte. A história você sabe, eu não vou ler os versículos. Bradou a voz dos céus, dizendo: para, Abraão. Porque Deus viu quando ele era... Aliás, eu vou ler sim, ó, eu vou ler para concluir. Aqui no verso de número 15, né? Quando ele se posiciona assim, aí Deus disse algo para Abraão. Aí o texto no verso 15 e 18 do capítulo 25, fala assim, ó, gente: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse... Esse anjo do Senhor está com letra maiúscula, é Deus falando com ele. E ele fala assim: jurei por mim mesmo. Lembra que lá no texto que eu li, diz assim, de Hebreus, que Deus não tinha por quem jurar, ele jurou por ele mesmo? É Deus que está falando. Esse anjo com letra maiúscula aqui no Antigo Testamento, ele é Deus. É a manifestação de Deus. E aí então ele falou assim, ó, e disse para Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos e nela serão benditas todas as nações da terra.
porquanto você obedeceu a minha voz. Gente, tantas promessas fora do tempo presente na vida de Abraão. Tantas promessas. Promessas que sempre apontavam lá para frente, para o futuro. E como esperar e como ter paciência? Talvez você esteja pensando assim, pastor, eu tenho tantas promessas de Deus também, mas é para o futuro. A promessa é para o futuro, eu tenho que esperar, mas como esperar? Eu vejo aqui uma única condição. Você só cria calo, você só cria experiência de poder esperar com paciência uma promessa que ainda irá se concretizar, não sei há quanto tempo, 14, 20, 30 anos. Eu fui testemunha de uma senhora, a pastora Nilza, uma vez congregando numa igreja, eu estava lá congregando num culto, o pastor Carlos Moisés cantou uma canção que depois ele veio a gravar em um dos seus discos, e depois que ele terminou a canção, no final do culto, a pastora Nilza pediu a oportunidade para falar, e eu não esqueço desta cena, da pastora Nilza em prantos, dizendo assim, hoje Deus me respondeu uma oração feita há mais de 10 anos. Quem tem paciência para esperar todo esse tempo? Apenas um caminho, apenas uma possibilidade. Quando se caminha com Deus, quando não apenas você ouve de Deus, como eu disse na semana passada, não, quando você conhece a Deus. E além de conhecê-lo, você tem disposição de caminhar com Deus. E isso foi uma realidade na vida de Abraão. E aí o último verso, que é o verso que eu li lá no início, 13:15, ele fala assim, o escritor de Hebreus, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Louvado seja o nome de Jesus.